ao 3. Que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos, pela fé de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, a fé é um ponto também, né, de estarmos obedecendo a Deus. E a fé é uma convicção a respeito de fatos que ainda não conhecemos. Ou seja, a fé é termos certeza de tudo que está escrito na Bíblia e que vai se cumprir, né? Que uns já cumpriram, outros ainda vão se cumprir, porque Deus está comprometendo com a sua palavra e Ele colocou em nossos corações a esperança daquilo que Ele nos prometeu através das Escrituras. A fé, Ele venceu Davi, que pela fé ele venceu Golias. E a Bíblia ainda fala que Davi, ele era bem jovem, né? Bem jovem e magrinho, né? Que quando colocaram ali aquela armadura nele para ele vencer o Golias, lutar com Golias, ele até caiu. Que ele não aguentou o peso da armadura. Mas ele venceu Golias, não pela força que ele tinha, mas pela fé que ele tinha em Deus. E aqui ainda vamos ler aqui no versículo 33 e 34. Que nos diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. E aqui ainda dá um exemplo que todas essas pessoas aqui que obedeceram a Deus, eu acho que o único que foi até o fim foi Noé. Porque Noé, né, ele fez a arca, ele passou todo aquele período do dilúvio e ele foi salvo. Porque aqui no capítulo 39 dá a resposta, né, sobre esses acontecimentos, que diz assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Então, irmãos, o que a Bíblia quer nos dizer, que não é porque tenhamos fé em Deus, seguimos Ele, que tudo que a gente pedimos vai acontecer em nossa vida. Porque sabemos que não vai, porque o tempo de Deus não é o nosso. Então a gente tem que ter a fé e a convicção que a gente tem que seguir até o fim. Se queremos ser salvos, temos que ir até o fim, né? E sempre ter a fé, porque fé sem Deus é morta. Não há vitória, né, sem ela. Então foi isso que Deus colocou no meu coração para estar trazendo para vocês, né? E é isso aí. Se os irmãos quiserem complementar alguma coisa, que fique à vontade. Ele ainda nos diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creiam que Ele existe
e que é galardoador dos que o buscam. Amém. E nós vimos, né, que muitos dos seus discípulos, eles tiveram essa fé em Jesus, eles tiveram essa fé em Deus. Vamos dar um exemplo de Sara, que pela fé, ela recebeu a virtude e deu à luz já com idade avançada, né? E aí os irmãos sabem quantos anos Sara tinha quando ela deu à luz a Isaac? Ela tinha 90 anos de idade. 90 anos, né? Então ela não cansou de buscar a Deus. E Deus honrou ela pela fé que ela teve em Deus, né? Aquela cidade ia ser destruída e Raabe escondeu aqueles 2 mensageiros ali. Por que que ela escondeu? Uma pessoa que ela não conhecia, mas ela tinha ali a convicção que Deus ia poupar ela. E como poupou ela e toda a sua família. E a gente dá um exemplo também de Moisés, né? De Noé, desculpa aí, pelo Noé, que pela fé obedeceu a Deus e foi salvo ele e a sua família. Então Noé, ele ouviu o chamado de Deus para estar fazendo a arca, né? E naquele tempo ele foi zombado, né? Muitas pessoas davam risada da cara dele, chamavam ele até de doido, porque ele estava construindo aquela arca. Então Noé, ele levou cerca de 120 anos fazendo aquela arca. E foi salvo ele e a sua família. E também tem Abraão, né? Que pela fé, ele obedeceu à voz de Deus, indo para um lugar que havia de receber por herança. Então, ele não sabia o que ia acontecer ali com ele, mas ele obedeceu a Deus e foi para aquele lugar. E depois, foi quando ele ofereceu o seu filho Isaac a sacrifício a Deus. Então isso aí é uma fé, né, que só ele mesmo teve, porque é difícil a gente pegar um filho e ir para aquele lugar e, né, tentar fazer um sacrifício dele. Isso aí é muito difícil e ele fez, né? Ele fez. Então isso aí são promessas que a gente, pela fé, a gente passa por lutas, mas diante das lutas haverá as vitórias, né? E temos